Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre autismo e espiritismo. Esse vai ser o nosso tema de hoje. É um tema que a mim particularmente interessa, uma vez que a nossa casa espírita, nos trabalhos de dos sábados, nós atendemos com um passe especializado os portadores da síndrome de Down, do autismo, nos seus níveis, diversos níveis, né? Nas pessoas depressivas, com síndrome do pânico. Por exemplo, nós atendemos essas pessoas com tratamento perispiritual, né? Alcançando o perispírito com reflexos no corpo físico. É um tratamento por passes. É claro que nós ainda não somos expert no assunto, absolutamente, em relação, por exemplo, ao autismo, que é a temática de hoje, né? Mas estamos trabalhando para melhorar nosso conhecimento a respeito. Para elaborar esse vídeo, nós nos valemos naturalmente da literatura especializada no tema, da literatura científica especializada no tema, na literatura espírita, que trata também da temática. Também nós nos valemos, inclusive, de falas em sites espíritas, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco, no canal Visão Espiritual Oficial, e as falas da doutora Mônica Medeiros, no canal Guardiões da Luz, no YouTube, né? Mas nos valemos também dos escritos da literatura de Hermínio Corrêa de Miranda. Quem é estudioso do Espiritismo sabe de quem eu estou falando. Ele tem um livro que fala sobre o autismo, uma leitura espiritual. E também tem um outro chamado Alquimia da Mente, que é bastante esclarecedor em relação a essa temática. A temática do desenvolvimento da mente, né? Então, nós pensamos o seguinte, eu particularmente estava refletindo, pensando o seguinte, que observando as crianças e jovens autistas da minha convivência semanal, porque semanalmente nós atendemos essas crianças lá na nossa casa espírita, eu refletia de mim para comigo mesmo, né, que longa é a nossa história espiritual. Nós não somos jovens espíritos, nós somos espíritos de milhões de anos, né? Que somos hoje aquilo que pensamos ontem e amanhã seremos o que pensamos hoje. Nós somos resultado daquilo que pensamos e, por consequência, falamos e fazemos, né? Isso abarca toda a criação de Deus. E não poderia ser diferente, naturalmente, para as pessoas com o transtorno do espectro autista. E é bem por isso, aliás, que nós vamos tratar do assunto à luz do Espiritismo, que reconhece a anterioridade das existências, naturalmente, das existências do Espírito, que ora está encarnado na Terra, sob a égide do TEA. Transtorno do espectro autista, nós falamos TEA, né? E que muitas vezes traz consigo muitos sintomas associados ao autismo, como ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, aquele toque, né? A pessoa que tem toque, depressão, estresse pós-traumático, insônia, alimentação seletiva, entre outros, né? Dificultando ainda mais, então, o seu tratamento. Então, a pessoa, além de autista, ainda tem agregada ao autismo muitas dessas outras mencionadas ainda há pouco. Então, esse nosso trabalho é direcionado ao espírito, isso é importante dizer. Ninguém aqui vai curar o corpo, o objetivo é alcançar o espírito, né? Direcionado ao espírito, ora, sob a égide de um corpo que lhe caracteriza como autista. Então, o espírito, através do seu perispírito, formou um corpo físico com características do autismo. Mas nós vamos nos explicar durante a nossa fala, e o espírita que acabou de ouvir o que eu acabei de falar, naturalmente entende. Aliás, o vídeo é para os espíritas, o interesse desse vídeo deve ser dos espíritas. A nossa intenção é que os espíritas apreciem esse assunto, né? Primeiro nós vamos apresentar então uma visão generalizada do autismo. E quem convive com uma pessoa do espectro autista, pai, mãe, né, tutores, professores, sabe que o autista não tem uma doença material, e sim um distúrbio de ordem neurobiológica. Antigamente pensava, né, que o problema era mental, né? E não era mental, ele não tem uma doença mental, e sim um distúrbio de ordem neurobiológica em relação ao seu desenvolvimento. E que ele é um sujeito atípico, diferenciado em suas manifestações comportamentais
inclusive no tocante à comunicação e na interação social, sendo uma pessoa com padrões repetitivos e estereotipados, né? É muito comum você ver um autista, por exemplo, batendo as asas, sacudindo as mãos assim o tempo todo, os braços, né? Batendo as asas, girar em torno de si mesmo, ficar girando, 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 ou então girar objetos, andar na ponta dos pés. É raro você observar um autista que não ande na ponta dos pés, né? Alguns dos nossos autistas lá na nossa casa já estão andando de pé chapado no chão, né? Já estão melhorando nesse sentido, né? Ecolalia, praticam a ecolalia. Ecolalia é um distúrbio no desenvolvimento da fala. O sujeito apenas repete o que o outro fala, sempre fora de contexto. Ele ouve uma coisa, você está falando de flores, ele fala de beterraba, fala de banana, ou coisa parecida, alguma coisa que ele ouviu, e ele fica repetindo aquilo sempre fora de contexto, né? É um sujeito, então, com poucos interesses no seu cotidiano. E assim será ao longo de toda a vida, pois o autismo é um transtorno pervasivo, ou seja, onipresente, né? É pervasivo e permanente, conforme conclui a literatura científica especializada vigente, naturalmente, na data da publicação deste vídeo, que será, ou está sendo, né? Se você está vendo agora, está sendo em 10 de novembro de 2024. O autismo não é, então, uma doença, é sim um transtorno com comprometimentos diversos entre um e outro indivíduo autista. Então, não existe dois autistas iguais. Os dois podem ser diagnosticados como autista, mas cada autista tem as suas características próprias. Não há dois autistas iguais. Então, isso que dificulta bastante, inclusive, a detecção e o início do tratamento. A gente vê na literatura especializada que realmente, e a espírita também fala sobre isso, a criança detectada o autismo, até os 3 anos de preferência, tem que começar a trabalhar para que ela possa, então, melhorar na sua condição, especialmente na sua convivência social. Então, por ser um transtorno de espectros diversos, ou seja, pela diversidade de sintomas e níveis que as pessoas portadoras do autismo apresentam, pois cada sujeito tem, então, um próprio conjunto de manifestações, eu já disse e repito com insistência, isso faz o sujeito ser único dentro desse espectro, né? Embora todo autista tenha o mesmo diagnóstico, que pela diversidade no espectro, bem dificultado tem sido a elaboração de cada diagnóstico. Então, para quem não sabe ou não teve contato próximo com um portador de autismo, saiba que muitos autistas não possuem uma linguagem social. Não possuem uma linguagem social e empática, né? Ele não tem empatia comum aos indivíduos ditos normais, o que dificulta naturalmente seu desenvolvimento, ou ainda tem anomalias na emissão, forma e conteúdo da linguagem, bem como na comunicação não verbal. Então é difícil para o autista entender algum gesto que você faça, por exemplo, um balançar de cabeça, olha lá, por exemplo, olha ali. Ele não entende o que você está falando, o que você está querendo que ele preste atenção, para onde ele deve dirigir a sua atenção. Então eles são sujeitos mesmo dedicados à rotina, né? São repetitivos, contumazes, eu já disse isso, têm interesses e atividades restritas, também já disse isso, bem como um grande déficit de reciprocidade social ou emocional. Eu também já disse isso. Por que eu repeti isso com insistência? Porque essas são algumas das características que os pais e os professores, especialmente os professores do maternal, começam a observar na criança que foi dado ali aos seus cuidados. O professor da escola maternal começa a observar isso e alerta os pais, né? Ou os próprios pais, quando não levou a criança para o maternal e tomam conta pessoalmente das crianças ou dessa criança, começa a observar isso, começa a observar que a repetição quanto mais, a atividade restrita, bem como esse déficit de reciprocidade social ou emocional, né? Porém, todas essas características estão dentro de graus de intensidade diversos nos vários tipos de autismo. Por isso, espectro autista, né? Transtornos do espectro autista, hoje divididos então em níveis de severidade. Tem o nível 1, por exemplo, que requer acompanhamento. É uma pessoa que requer acompanhamento. Eu tenho uma amiga cujo irmão já adulto é autista, ele vai fazer compra no mercado, ele vai buscar
uma encomenda no correio, coisa parecida, não é? Mas ele tem essa liberdade ele consegue fazer isso, né? Então, o nível 1. Tem o nível 2, que ele já requer um acompanhamento substancial, um acompanhamento mais próximo, ainda que discreto, porém próximo, porque ele tem então, um grau maior de dificuldade em relação àquele do nível 1. E tem o nível 3, esse que é um acompanhamento bastante substancial, uma presença constante de um tutor, pai, mãe, professor, acompanhante, parente, amigo, enfim, para que ele possa efetivamente não arrumar encrenca, né, para ele mesmo, em razão da sua própria dificuldade, vamos dizer assim. Tem um canal chama Messina Oficial, no YouTube, Messina Oficial. É um pai que cuida de um seu filho autista. Tem outros canais, eu estou mencionando esse que eu me lembrei agora, até passei para uma amiga minha, inclusive, esse canal, ela tem assistido, tem gostado, porque é um pai que trabalha bastante a dificuldade do filho e tem encontrado meios, métodos personalizados para ajudar o seu filho, então, a ter independência, porque a preocupação dos pais, especialmente dos pais, é de que quando os pais faltarem, quem irá cuidar do seu rebento, né? Do seu rebento que enfrenta a dificuldade do autismo. Então, é procurar passar para o filho o máximo possível de independência, né? Então, assistam esse canal aí, Messina Oficial. Muito bom. Eu gostei bastante, tenho acompanhado, inclusive. Para o meu aprendizado, né? Do meu interesse. Então, dito isso, de maneira generalizada, vamos trabalhar agora de forma associada o autismo à ótica espírita, sob a ótica espírita. Porque a ciência médica, ela reconhece naturalmente o portador do transtorno do espectro autista, do TEA, pelos sintomas mencionados, dentre outros, naturalmente, pois a gama desses sintomas é bastante grande, vamos repisar isso, e cada um tem a sua própria característica. E aí, repito, a dificuldade, então, de se lidar com a criatura portadora, então, do espectro autista. Ao espiritismo, cabe identificar a causa que não está sediada no corpo, né? Conquanto o corpo apresente naturalmente as condições para o estabelecimento do espectro autista na criatura com esse transtorno, em razão, naturalmente, dos genes modificados pela própria condição e natureza do perispírito formador do corpo. A causa, porém, do autismo, né, ela se encontra registrada no espírito imortal, no ser que foi criado simples, ignorante, destinado à perfeição moral. Pois o corpo atual possui uma genética apropriada ao resgate, pela expiação, por exemplo, em direção à iluminação do espírito, pois tudo está ligado à quebra das leis naturais, incerta lá em O Livro dos Espíritos. Quem é espírita já leu o Livro dos Espíritos e já leu lá sobre as leis naturais, incluindo a lei de amor, a lei de progresso, a lei de destruição, dentre outras, né? Então, o objetivo é fazer com que ele sofre isso, vou colocar melhor, a pessoa está sofrendo do autismo justamente por ter quebrado essas leis naturais, um fato que altera naturalmente a própria constituição perispiritual da criatura, infratora da lei, não só do autista, de todos nós, absolutamente de todos nós, meu inclusive, que estou aqui narrando ou expondo esse vídeo de hoje. A expiação pelo autismo é caracterizada por inúmeras limitações. Algumas delas nós já mencionamos, mas são inúmeras limitações que só mesmo aqueles que convivem com o autista que podem detectar essas limitações. E, naturalmente, num trabalho multiprofissional para socorro dessa criatura, é uma fonte de informações, né? Até porque o autista não se manifesta, via de regra, tem dificuldade verbal, e na linguagem verbal e não verbal. Então, é o acompanhante, é o pai, a mãe, o tutor, a pessoa, enfim, que acompanha e que pode orientar, inclusive, os profissionais ligados ao tratamento do autismo, a melhora de condição de vida do autista, né? O Espiritismo, então, por sua vez, explica também que o autismo pode se dar em razão de prova. O espírito pode estar enfrentando uma prova através do espectro autista.
para o espírito isso é importante para os espíritos em prova, especialmente nos enfrentamentos familiares e da amizade, aprendendo ele próprio a desenvolver então a abnegação e fazendo com que os outros, tocados pela sua própria condição, desenvolvam também o amor e a empatia em relação entre o todo, né, com todos. Em razão também de ocorrências do passado. Pode ser também que a prova seja em razão de ocorrências do passado, do grupo familiar com o qual ele se envolve. Envolvimento este também marcado em seu perispírito. Então, a mãe autista, o pai autista, por exemplo, mesmo que não seja uma expiação, mesmo que seja apenas uma prova pela qual a criatura passa, tem algum tipo de envolvimento, razão pela qual acompanha então aquele seu rebento na presente encarnação, auxiliando-o a desenvolver essa empatia e o amor, e também desenvolvendo em si empatia e amor em relação àquela criatura que veio compor uma vez mais o seu seio familiar. Né? O Espiritismo ainda fala que o autismo pode ocorrer em razão de missão, uma missão ao espírito reencarnado. Né? Nós precisamos lembrar que na Terra nós estamos numa recebemos permanentemente transmigrações de espíritos superiores que reencarnam aqui no nosso planeta, que ainda não se adequaram naturalmente à adaptação dos seus perispíritos a partir do acréscimo das energias mais densas da Terra. Então, o perispírito desses espíritos superiores, ao reencarnarem na Terra, ainda não assimilaram no todo a parte mais densa na composição desse seu perispírito pertencente à Terra. Né? Isso gerou neles, naturalmente, a síndrome que foi batizada de síndrome de Asperger. O cientista Asperger foi quem percebeu, quem observou, especialmente entre os autistas que são dotados de uma memória fabulosa, dotados de uma inteligência ímpar, inigualável, que destoa de tudo e de todos. Né? Asperger, síndrome de Asperger. Um tipo, então, de autismo que lhe possibilita uma maior adaptação funcional, sem dúvida nenhuma, porque eles verbalizam, conversam, interagem, andam, enfim, conquanto sejam autistas. E a missão de tais espíritos, então, reencarnados é se misturar com a população local, mantendo porém, o seu avanço e contribuindo para a evolução da sociedade. Então, no curso de outras reencarnações, esse espírito, ao reencarnar novamente na Terra, o sintoma da síndrome de Asperger, ele vai desaparecer, né? E vão desaparecer pelo fato da adaptação fluídico-energética se completar em seu perispírito. E este, então, será tido como um gênio de sabedoria pelos demais. Não será, naturalmente, uma pessoa portadora do TEA, né? Em especial da síndrome de Asperger, e será uma pessoa tida por normal porque não porta nenhuma enfermidade genética, porém superior a tudo e a todos em razão da sua sabedoria. Nós precisamos lembrar de Jesus, né? Jesus, um espírito puro, segundo o espírito Ramatiz, levou 1 milênio adaptando seu perispírito para reencarnar na Terra, pois, como ele próprio afirmou, ele não veio destruir a lei. Então ele passou fazendo adaptação, ou seja, a assimilação do que de mais puro havia em termos de energia no planeta Terra para agregar ao seu corpo perispiritual para poder então materializar-se como espírito encarnado. Isso ocorre com os espíritos superiores, via de regra, porque também vêm de paragens diferentes, ao entrar no clima terreno, precisam então adensar o seu corpo perispiritual. Quem já leu as obras do Espírito André Luiz, acho que especialmente lá no livro Nosso Lar, se eu não me engano, Nosso Lar, no qual ele, no Libertação também, no qual ele fala, né, que os espíritos, ao descerem à Terra, então vão adensando o seu corpo perispiritual, espíritos da Terra mesmo, vão adensando o seu corpo perispiritual, a fim de poderem ser vistos, inclusive, por outros espíritos também em nível de elevação espiritual. Divaldo Pereira Franco, por sua vez, eu colei do Divaldo isso aqui, ele diz que o autismo é o fenômeno de resgate espiritual e como na Terra, como a Terra está nesse movimento de transição para o mundo de regeneração, aqueles espíritos, então, mais endividados voltam nessa condição
de autismo, né? Quem tem filho autista, diz o Divaldo, e no mínimo 10% da população o tem, que ame. Divaldo diz assim, que ame, porque o amor soluciona qualquer problemática, que fale num tom suave, porque o ruído perturba o autista, tem um ouvido extremamente sensível, né? O autista é alguém, então, que tem um modo de vida especial, diz Divaldo, e, portanto, é uma pessoa normal, deve ser encarada como uma pessoa normal dentro das suas possibilidades autistas. Mônica de Medeiros é uma médica, né? Salvo engano, ela é espiritualista, não é espírita, é espiritualista, atuada por uma entidade. Ela afirma que os casos mais graves que demandam mais cuidados são encarnações, na maioria, compulsórias, aquelas de expiações, né? Ela diz que existem muitos espíritos que vêm proveniente da Primeira Guerra, da Segunda Grande Guerra, por exemplo, e dos diversos conflitos, porque a nossa humanidade vive guerreando, né? Alguns vêm por escolha própria, neste modo de limitação, para fazer então as pazes com a própria consciência, uma necessária destruição da malha de doenças cerebrais que causaram pelo mau uso do raciocínio passado, né? No desempenho, especialmente no desempenho intelectual. Então, muitos preferem vir nessa condição para poder ir destruindo da sua condição, destruindo da sua vontade, por assim dizer, essas tendências malsãs para ele próprio, né? Em razão do mau desempenho intelectual. Particularmente, nós vimos vários vídeos e cortes no YouTube com Chico Xavier. E na mesma batida interpretativa, ele reafirma o conteúdo acima, citando também os suicidas recentes como autistas. Acrescenta também, ou porém, né, que boa parte dos autistas são espíritos de rara elevação, que voluntariamente descem à Terra para ajudar os que aqui se encontram, aqueles da missão que nós mencionamos, né? Ajudar a nós outros a evoluirmos e progredirmos mais seguramente. Assim, nós vamos lembrar, né, aos pais, professores, cuidadores das pessoas com autismo, que eles têm por si grande missão, importante missão, posto que em outras encarnações alguma participação tiveram para que o autismo alcançasse seu filho, aluno, amigo ou paciente cuidado de hoje. Tem, portanto, então, uma tarefa reparadora a cumprir. Contudo, nada impede, conforme diz o Chico, que espíritos altruístas e generosos possam também reencarnar e cuidar de outros que reencarnam com o transtorno do espectro autista, para dar todo o seu suporte para o desenvolvimento e superação da prova ou expiação da reencarnação em curso, nada tendo concorrido, portanto, para o estabelecimento do transtorno autista mencionado. Eles são apenas voluntários, amorosos voluntários, que reencarnam para cuidar de tantos e tantos que vêm a seu cuidado. Haja vistos os professores especializados que muitas vezes não têm sequer filhos, mas têm um grupo de autistas aos seus cuidados, né, na escola. A gente conhece, eu tenho uma amiga, Renata, ela é uma dessas professoras que tem tido muita oportunidade de cuidar das crianças com autismo. Então, existem esses espíritos, sim, né, que se voluntariam para a realização desse socorro. Segundo a nossa ciência médica, até a publicação desse vídeo, foi em 10 de novembro de 2024, não há cura para esse transtorno, por não ser o autismo uma doença. Porém, por tratar-se de uma condição especial, que abrange um largo espectro, e por não existir um tratamento único para todas as pessoas portadoras de autismo, essa dificuldade, então, de cura, segundo a nossa ciência, se torna quase que impossível, né? O muito que se faz é procurar torná-los autossuficientes com a redução dos sintomas, inclusive com alguns medicamentos específicos, para minorar eventuais episódios de ansiedade ou de agressividade, por exemplo, bem como incluindo-os na sociedade pelo desenvolvimento e aprendizagem. O autista, quando entra na fase da adolescência, o seu corpo é normal como o das outras crianças, e aquela ebulição hormonal natural muitas vezes transformam ou dão à criança um caráter de ansiedade fabuloso e muitas vezes
de agressividade por não saberem o que está acontecendo com eles, não saberem o que fazer com toda aquela energia, né? E muitas vezes, então, um medicamento, um calmante, o médico, naturalmente, tem que ser com receita médica, através de um médico especialista que conheça a síndrome e se especializou nesse assunto e pode tratar com bastante prudência. Então, o medicamento, nesses casos, é viável. Mas não existe medicamento para autismo, não existe nenhum medicamento para autismo, né? É uma coisa que existe, sim, a intervenção precoce, né? Ela muito minimiza os efeitos dos transtornos autistas. Segundo já se concluiu pela intervenção, deve ser iniciada já antes dos 3 anos de idade. Isso a gente lê na literatura espírita especializada a que eu recorri, qualquer pessoa que procurar vai saber disso, né? Porque isso minimiza bastante os efeitos do autismo. A criança adquire experiências e mantém as que já absorveu até os 3 anos, não as perde. Contudo, falando sobre a ótica espírita, isso é o que nos interessa expor com bastante objetividade. O objetivo de tratamento não é o corpo em suas funções neurocerebrais, o alvo do tratamento. Essa parte é o efeito, nós já dissemos isso. A materialização da causa que está sediada no espírito imortal e infrator da lei divina é o alvo do espiritismo, né? É o alvo ou não, né? Uma vez que o autismo pode também ser resultado de prova ou expiação, conforme mencionado. E quando ele é resultado de prova ou expiação, naturalmente, a adequação do tratamento espírita, especialmente, bem como aquele tratamento iniciado de maneira precoce, funciona com mais eficácia. Mas aqueles que passam por expiações, esses poderão ter minimizado a sua enfermidade, mas não se libertarão dela em momento algum. Quando a gente lê lá o livro Autismo, uma leitura espiritual do Hermínio Corrêa de Miranda, tem vários casos lá que ele narra, inclusive de cientistas PhD que têm autismo, continuam autistas, mas com uma desenvoltura fabulosa em razão do aprendizado que adquiriram pelo tratamento adequado, né? No caso dessas pessoas que eu menciono, que o autor menciona, nenhuma delas tiveram o socorro pelo espiritismo. São pessoas que não são ligadas ao espiritismo, os parentes, os amigos, e tiveram sim o tratamento de psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, bastante dedicados e que, inspirados, puderam socorrê-los naturalmente. É do espírito, então, que o espiritismo irá cuidar, em associação naturalmente com o tratamento médico, psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico, os terapeutas ocupacionais, a que a pessoa então deva também estar sujeito de forma multidisciplinar para melhor eficácia, né? Além da terapia nutricional adequada também, porque o autista também tem uma série de deficiências em razão da sua seletividade alimentar e precisa então ter uma terapia nutricional adequada para a manutenção da sua saúde orgânica. A ação do tratamento espírita, então, repousa em agir sobre o perispírito, que é a forma do corpo do espírito, temporariamente autista na matéria. E eu estava, num dia desses, eu estava conversando com meu amigo Marcelino, no nosso grupo de estudos da segunda-feira, e ele lembrou uma vez mais sobre a epigenética. Eu tenho um livro sobre epigenética, tenho um livro Espiritismo e Epigenética, guardados ainda na capa, não li nenhum dos dois. Mas ele me mandou um vídeo, mandou para outras pessoas também, naturalmente, falando sobre epigenética. A epigenética é o estudo das modificações que ocorrem na expressão genética sem alterar a sequência do DNA. Essas modificações elas são reversíveis e podem ser replicadas durante as divisões celulares. Eu fiquei pensando, puxa, mas isso aqui vem bem ao encontro da questão, por exemplo, do autismo, que é uma disfunção neurobiológica, uma disfunção genética, impressa pelo espiritismo em razão dos delitos ou das escolhas do espírito, que nutre aquele corpo físico vivo. E, poxa, se há possibilidade de modificação na genética, em razão da replicação ou durante as divisões celulares, é bem isso que a gente precisa trabalhar. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar, porque a divisão celular ela ocorre quando uma célula se multiplica para dar origem a outras células.
Esse processo acontece naturalmente em organismos unicelulares e pluricelulares, e é naturalmente fundamental para a reprodução e manutenção da vida. Então, os passes espíritas que alcançam objetivamente as células perispirituais, por consequência, com repercussão nas células físicas, possibilita essa transformação epigenética na formação das células e possibilita a correção de curso ou uma melhora acentuada, né? Então, os recursos do Espiritismo para o socorro aos espíritos que reencarnam sob a condição de autista são variados, na verdade, são eficazes, conforme nós temos observado na casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, através muito especialmente dos passes que nós aplicamos aos sábados, que é destinado especificamente a essa transformação epigenética. Agora eu posso concluir dessa maneira, começando a estudar esse assunto, eu posso concluir dessa maneira, em razão da transformação que opera no organismo perispiritual com repercussão ou reflexo no corpo físico da pessoa. Ouvir as palestras espíritas, por exemplo, na sala das crianças, quando ainda crianças, com uma linguagem didática adequada, é o que fazem as minhas amigas lá, Renata e Michele, na nossa casa, aos sábados, ou a Tereza, aos domingos, né? Com linguagem didática adequada, ou na sala de adultos, quando já adultos, é libertador, porque o espírito registra as lições em sua mente espiritual, bem como os espíritos que os acompanham, muitas vezes adversários ou inimigos de vidas pretéritas, também eles se beneficiam do tratamento, pois ele é destinado aos espíritos envolvidos e não só aquele que está no corpo, né? Não só aquele espírito que está no corpo, aqueles que estão envolvidos no drama que aquela criatura enfrenta. Se a ligação entre um ou mais espíritos e o autista é obsessiva, por exemplo, os passes e os trabalhos de desobsessão levam ao esclarecimento das partes e ao perdão recíproco, na maioria das vezes. Nos casos em que apenas uma das partes perdoa, a outra já não faz, o outro já não tem mais, nem terá mais acesso àquele que perdoou, seja o autista ou o seu obsessor, valendo aqui lembrar que o perdão precede a reparação e que esta, com o tempo, naturalmente ocorrerá de parte a parte. Então, aquele que modifica o seu comportamento deixa de agir sobre o outro, não é? E se é o autista, especialmente quem perdoa em espírito, naturalmente ele abre um leque muito grande para as transformações genéticas se operarem no seu organismo perispiritual e, por consequência, físico. Colocar o nome do autista nas listas de vibração, por exemplo, ou nos papeizinhos, né? Na nossa casa tem uns papeizinhos de vibração, né? Tem outra casa que eu conheço que tem um livro, muitos livros, né? As pessoas vão anotando o nome lá. Então, colocar o nome do autista nas listas de vibração, ou nos papeizinhos, nas caixinhas de vibração ou de vibrações, existentes na maioria dos centros espíritas, é providencial e caridoso. Bezerra de Menezes relata que são milhares de trabalhadores espíritas, ou espirituais, melhor dizendo, a cada trabalho espírita nos centros, e que coletam ali esses nomes das relações ou das caixinhas para atender aos necessitados, atender os necessitados ali catalogados, e que esse tratamento às vezes ocorre por longo tempo em relação a muitos dos necessitados, especialmente, acrescentamos, aquele em que, em tese, né, tem por necessidade de passar toda a sua encarnação sob síndromes e transtornos de espécies diversas, em especial do autismo que estamos tratando no vídeo de hoje. A água fluidificada, por exemplo, por outra, contém elementos terapêuticos retirados da natureza, dos fluidos espirituais, do prana e, por vezes, do magnetismo dos médiuns de cura, né? Que socorre o psiquismo dos autistas em desequilíbrio sob tratamento espírita, dando a ele, então, condições de calma e bem-estar. Então, a água fluidificada nós usamos na nossa casa espírita também, água fluidificada, fluido magnetizada, para o socorro às pessoas com essas síndromes e para qualquer outra síndrome, depressão, síndrome do medo, pânico, não é? Síndrome de Down, transtorno obsessivo, toque, enfim. A água fluidificada é bastante refrescante, por assim dizer, para a alma do sujeito, que repercute nos seus corpos perispiritual e físico, para simplificar. Os passes espíritas
eles são bastante eficazes no tratamento do espírito portador de autismo, na reencarnação em curso, e na nossa casa espírita nós temos alguns passes especializados. Há anos, inclusive, lembrando que todo passe é magnético em sua essência. Isso é importante, que a gente lembrar que todo passe é magnético em sua essência. O passe espiritual, por exemplo, que muitas vezes é chamado apenas de passe magnético, ele tem por objetivo a limpeza e a manutenção da aura espiritual do espírito encarnado, pela renovação que propicia ao mesmo no seu conjunto humano, não é? No seu conjunto humano, um passe no qual concorre o magnetismo humano mais os fluidos espirituais. Outro passe que nós aplicamos na nossa casa é o choque anímico, que é um passe especializado destinado a combater a autoobsessão do paciente. E não há dúvida de que o autista é também um autoobsessivo, né? Um autoobsessor, né? Pois todos autistas ou não, então, temos um quanto de autoobsessão, essa que é a verdade. Tem por objetivo devolver à criatura o equilíbrio necessário ou possível para ela superar a dificuldade emergente ou existente, numa verdadeira e silenciosa doutrinação, porque, nesse caso, o passista aplicador é o doutrinador que conversa mentalmente com o paciente, de espírito para espírito, e aos poucos, então, esse paciente corresponde ao tratamento, alcançando a melhora possível, de preferência sob a luz rosa. Lá na nossa casa espírita, nós adotamos há décadas com eficácia o uso da eficácia e eficiência, né? O uso da cromoterapia orientada pela espiritualidade, né? Nós temos também, na nossa casa espírita, há anos, inclusive, um outro conjunto de passes. Trata-se do passe que os espíritos nos autorizaram a nominá-los. Nós convencionamos chamá-los de passe perispiritual, PP, passe físico, PF, passe para síndromes e transtornos, PST, e câmara magnética. Nós aplicamos esses três passes em 3 tempos, né? Então, PP, PF, câmara magnética, ou PP, ou PST, né? Mais câmara magnética, aliados então à cromoterapia naturalmente. Eu devo fazer essa observação importante, porque muitos dos meus amigos espíritas vão ver esse vídeo, imagino, torço para que vejam, né? O assunto é importante. Devo ressalvar que o PP, PF, PST e ICM, que é a câmara magnética, eles ainda estão, ainda que há anos sendo aplicados, sob observação e análise pelo colegiado de dirigentes da nossa casa espírita, para implantá-los oficialmente ou não na lista dos passos oficiais na nossa instituição, que se aplicam na nossa instituição, conquanto sejam aplicados naturalmente nos trabalhos dos sábados em uma de nossas unidades há anos e produzindo com eficiência e eficácia os resultados que eu acabei de mencionar. Por outra, esses mesmos passos nós já ensinamos a outros companheiros de outros centros espíritas, e esses já são aplicados oficialmente em outras casas espíritas, não é? Pela eficácia de seus resultados, inclusive fora do estado de São Paulo, pelos grupos a quem enviamos nossa apostila de passes e explicações, nos comunicamos através de e-mail, né? Através de e-mail, do e-mail desse nosso canal, do YouTube. Então, nós mandamos a nossa apostila, as pessoas leem, questionam, a gente responde, e as pessoas instituem grupos e começam a aplicar, né? E logo a gente vai observar, então, resultados eficientes. Eles vão observar resultados eficientes, eficazes. Esses passos, então, eles são destinados ao tratamento de pessoas portadoras de síndromes e transtornos, e que têm se mostrado naturalmente eficazes, volto a usar o vocábulo, com visíveis e reconhecidas melhoras em seus comportamentos, para a alegria de seus familiares, naturalmente, amigos, pois trata do espírito através de seus chakras, desde o seu corpo perispiritual, bem como dos reflexos havidos no corpo físico, manifestados, então, pela existência das síndromes e transtornos, inclusive do transtorno do espectro autista. Mas releva dizer uma coisa também importante, né? Que esse tratamento ele é feito presencialmente ou à distância, a depender do caso concreto, porque muitas vezes a pessoa não tem condições de deixar o seu lar e se dirigir até a nossa casa para esse tratamento, ou as casas que já aplicam, né? Para passar por esse tratamento, ou pelos tratamentos de passe, de modo geral, né? Pessoas depressivas, ansiosas, sob a síndrome do pânico, entre outras
afetações então do psiquismo, elas são em grande número então socorridas por esses passes. É muito bom esse assunto, mas nós não posso deixar de indicar o autor e pesquisador espírita Hermínio Corrêa de Miranda, que escreveu uma obra versando sobre o mundo fechado do autismo. Né? Este ainda é um enigma para a ciência, pois que as variadas e conflitantes abordagens sobre o tema, ainda, repito, eu já disse isso hoje, não permitiu aos profissionais da área chegarem então a resultados conclusivos sobre o autismo, mantendo atualmente então a teoria da genética como causa do autismo. E eu já deduzi aqui por mim, mas eu vou trabalhar essa ideia, vou estudar e vou trabalhar essa ideia de que tem muito a ver com a epigenética na transformação celular e na correção de rumo das células, se não para a cura absoluta do autismo, porque muitas vezes a questão é de expiação, né? Mas para amenizar os sintomas, né? Podendo alcançar um resultado muito mais positivo em relação àqueles que enfrentam provas e missões sob a égide do autismo. O estudo de Hermínio Corrêa de Miranda, então, ele distingue-se por basear-se numa premissa inteiramente original, desconhecida ou negada pela ciência, a de que o ser humano possui uma alma imortal. Claro, ele é espírito, ele sabe que o ser humano possui uma alma imortal, que preexiste e prossegue após a sua atual existência física, na condição de espírito, que o transtorno do espectro autista é consequência das escolhas ou do que foi semeado pela criatura em vidas anteriores. Né? Devemos todos, então, além de familiares e especialistas, ler a obra, uma obra muito interessante. Claro que quem é espírita e vai ler essa obra vai ter um alcance com as narrativas que ele vai fazendo, de casos reais não tratados pelo espiritismo, você vai lembrando dos tratamentos da terapia espírita em relação a isso. Né? Então, ler a obra é importante, pois esta abre perspectivas fascinantes, né? Se não para a cura definitiva, repito, ao menos para atenuar e entender o problema. Eu adquiri o meu exemplar pela Amazon, da livraria La Chatre, francesa, né? Editora francesa. O nome da obra, então, já foi mencionado, Autismo, uma leitura espiritual. Importante essa obra, né? A obra ela recorda que no passado, isso também a gente aprende na literatura acadêmica, a gente aprende isso, que no passado o autismo foi considerado uma disfunção psíquica. As teorias atuais da neurociência, contudo, apontam para danos do sistema nervoso central, o que reduz o autismo a um problema fisiológico ligado à genética. No passado, chegaram a culpar a mãe. Diziam que eram mães geladeiras. Diziam que a culpa era pelo desamor da mãe em relação ao seu filho autista, né? O que causou trauma em muitas mulheres no passado. E foi muito injusto, porque muitas vezes essa mãe tinha mais de um filho, e nem todos eram autistas, né? Não era justo. Então, Hermínio Miranda discorda dessa abordagem, então, da questão genética. Não que não exista naturalmente a lesão fisiológica em si, pois ela é uma realidade, foi uma impressão do corpo perispiritual na formação do corpo físico, mas ele não resulta do acaso biológico ou genético, e sim de um comando mental, ou na terminologia espírita, de um comando espiritual. Voltamos a repetir uma vez mais, o problema é do espírito, em razão das suas escolhas, dos seus pensamentos, daquilo que fez, daquilo que pensou, não é? Imprime no seu corpo perispiritual, que é a forma do corpo físico que nasce, então, cria, então, essa disfunção genética. Lembra o autor também que, infelizmente, a ciência da mente, que continua sendo a ciência do cérebro, ainda não aceitou pesquisar de maneira mais profunda, de ir mais longe em busca das razões pelas quais falha, naturalmente, a programação responsável pela formação do sistema neurológico. Pois, como já é pacífico, não há dois autistas iguais. Né? Isso, então, dificulta bastante, sem a apreensão, a admissão do ser inteligente, que é o espírito, dificulta em muito qualquer conclusão mais assertiva. Portanto,
nas lições do Espiritismo, o autismo pode ocorrer sob a condição da expiação, pela infração das leis divinas, pela provação, para que o espírito desenvolva abnegação, amor e empatia na relação com o outro, ou da missão, realizada pelos espíritos superiores migrantes do espaço infinito em socorro à humanidade terrena. Assim, dentre tantas outras motivações particularizadas a cada indivíduo, o transtorno do espectro autista tem sempre como origem o espírito imortal. E dessa forma, o espírita, o vídeo é para os espíritas, não pode quedar-se apático diante das possibilidades que a doutrina espírita oferece em termos de socorro aos portadores do autismo, bem como de qualquer outra síndrome ou transtorno, sob pena de tornar-se ele próprio uma criatura transtornada, transtornada por seu orgulho e egoísmo, passando a conviver com as síndromes que pensou e construiu para si, se não desde agora, por absoluta certeza no futuro, em razão, então, de uma expiação adquirida. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos com seus amigos espíritas. O vídeo foi longo, mas é muito importante a gente começar a dirigir os nossos olhares para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista como espíritos imortais necessitados da nossa atenção e da terapia que o espiritismo, que o espírita pode ministrar, sem a pretensão absoluta de ferir a lei de causa e efeito, mas de auxiliar a criatura na sua evolução e no seu progresso. E vamos adiante.